E aqui no estúdio já temos nossa analista de economia, Thaís Herédia, para explicar exatamente o que Trump tentou mostrar para a gente. Não tem nada a ver com tarifas, foi culpa da política de Joe Biden, ainda reflexo da política de Biden. O que está certo e o que está errado, Thaís? Boa noite. Não, boa noite, Márcio, boa noite a todos. Não, o Trump está sendo o Trump, né? Desviando qualquer tipo de responsabilidade. Até engraçado, ele dizia assim, eu só assumi em 20 de janeiro. Então, dos 3 meses, ele está 2 meses e 10 dias, né? E não mais do que isso. Mas olha, Márcio... Não, mas é que no fundo, já deu tempo da política de tarifas causar esse prejuízo? Não no seu efeito final, mas na sua expectativa, sim. Então, o resultado acaba sendo um resultado de efeito estatístico, mas o efeito estatístico também acaba provocando reações, porque quando chega um resultado negativo, quando a expectativa era de positivo, então a expectativa era de alta de 0,4, veio menos 0,3. Esse é o tipo de informação que vai montando os cenários de imprevisibilidade, de incertezas em função das tarifas. Vamos dar uma olhada aqui primeiro nessa comparação que assustou os economistas e os mercados hoje. A primeira delas é essa daqui. Primeiro trimestre do ano, uma queda de 0,3%, se esperava mais 0,4%, como eu disse aqui, na comparação com o último trimestre do ano passado, quando a economia estava crescendo 2,4%. E o Biden era presidente. E o Biden era presidente, então fica assim uma coisa, né? Ele jamais seria capaz de, sozinho, uma política econômica fazer uma transgressão tão grande que geraria esse resultado. Então, aí nós vamos olhar para dentro do resultado do PIB. A Mariana trouxe um pouco esses dados. Vamos trocar de tela aqui para a gente olhar a composição. O que aconteceu, Márcio, realmente houve um desespero de antecipação de importações. Então, importações, uma alta de 41%. Olhando para consumo e investimento, que fazem parte ali da maior parte do PIB, 3% de crescimento. Então, aqui nessas importações, quase 30% das importações foram de bens de consumo. Então, foi o americano desesperado dizendo assim, eu tenho que comprar tudo lá de fora. E como a gente sabe, quando um país importa, quem cresce é quem produziu. Então, aqui tem um efeito estatístico e tem um efeito de construção de cenários em cima de uma expectativa negativa. E aí, essa expectativa negativa atingiu os mercados, e acho que no mundo inteiro, né? Foi no mundo inteiro, aqui no Brasil também a gente sofreu. No finalzinho do dia, como tem acontecido muito, boatos de que os Estados Unidos teriam finalmente sentado à mesa com a China, que alguma coisa poderia estar acontecendo, acabou fazendo virar o mercado lá fora. Mas aqui no Brasil, a gente apenas interrompeu aquela queda consecutiva do dólar que a gente dizia ontem, né? Oitava queda consecutiva do dólar. Acho que temos o mercado aqui. O dólar, então, teve uma alta muito forte hoje, Márcio, 0,81 de alta, chegou a bater 5,68, devolveu um pouquinho. O dólar se valorizou frente a várias moedas lá fora. A bolsa acabou ficando no 0 a 0, mas com peso importante de companhias como Vale, como Petrobras, caindo por causa da queda dos preços lá fora. Então, petróleo caiu muito. Minério de ferro caiu, na expectativa, olhando para quê? Olhando para a desaceleração da economia americana. Quer dizer, todo esse movimento que a gente viu no primeiro trimestre de lá, mais os resultados das empresas e toda essa imprevisibilidade, né? Os dados, por exemplo, de confiança do consumidor estão despencando, os dados de expectativa do consumidor estão despencando, inflação disparando. Então, a composição do comportamento do mercado é em função dessa expectativa negativa. E como hoje é o último dia do mês, vamos dar uma olhada como fechou o mercado aqui no Brasil no mês de... Qual é o mês? Abril. Abril. Perdeu, sumiu. O mês de abril, ainda assim, Márcio, o dólar teve uma queda de 0,54 em função, inclusive, do movimento das 2 últimas semanas, e a Bolsa conseguiu se recuperar, mesmo num cenário... A Bolsa brasileira está barata, né? Então, o investidor está voltando.